Capítulo 671, Dali. Ele teve que dizer, com sua linhagem reforçada seu charme também alcançou um novo pico. A corrente dele poderia até encantar fantasmas e humanos de qualquer idade. Até o rosto de Dali ficou vermelho e ela abaixou a cabeça. Com essa visão, Lei-Lin não pôde deixar de se sentir um pouco bem consigo mesmo. Ele sorriu para Dali. Infelizmente, a ação enganou os magos femininos, na frente dele. Oh meu Deus! Ele sorriu para mim. Não. Era eu. A frustração coloriu seus rostos enquanto eles lutavam por isso. É tão bom ser jovem. Lei-Lin sacudiu a cabeça, saindo da aeronave depois que ela parou. Senhor, deve haver um mago com uma história rica. Dali ficou olhando Lei-Lin ir embora, a curiosidade queimando em seus olhos. Ela era alguém com boa aptidão e poderia ser considerada uma pessoa talentosa. Além disso, ela era trabalhadora e avançou para o nível 1 em uma idade jovem. Ela até começou sua conversão elementar já. Apesar disso, suas últimas tentativas de sondar Lei-Lin falharam e ela percebeu que Lei-Lin não era um mago comum. Infelizmente, seus outros companheiros não pareciam notar isso. Ela suspirou enquanto olhava para seus amigos de olhos arregalados. Teojose City ainda parece o mesmo de quando. Em frente à muralha da cidade, essa grande cidade construída em torno de um vulcão parecia ter permanecido a mesma. A única diferença era o envelhecimento das paredes. Lei-Lin não pôde deixar de pensar na primeira vez que ele veio aqui. Aquele pobre mago, Gena e sua técnica de meditação da chama sagrada. Ele conseguiu entrar na cidade muito bem, quando ele revelou seu poder como um mago. O lugar era tão movimentado como costumava ser e tinha sido separado em diferentes camadas. Enquanto sua força da alma sondava a cidade, ele conseguiu encontrar sua antiga vila. No entanto, foi agora decorado com um novo conjunto de formações mágicas, criado pelo Magus atualmente residindo lá. Lei-Lin balançou a cabeça e descartou todos os pensamentos de sondar mais, em vez disso, se movendo em direção a uma taverna. Ele tinha uma ideia geral da situação atual, mas ainda havia algumas informações que ele precisava investigar ainda mais. Isso foi especialmente verdadeiro para as questões que cercam a seita primordial Spirits Lying. Além disso, já que ele já estava aqui, Auric e os outros magos não seriam capazes de escapar dele. Ele poderia esperar com facilidade. Descendentes do meu sangue, prestem atenção ao meu comando. Vá para cá. Os olhos de Lei-Lin ficaram vermelhos enquanto sua terrível força da alma se espalhava. Seu poder, no entanto, não podia ser detectado por ninguém. A força da alma estava avançada demais para ser detectada por qualquer pessoa nesta cidade. Ainda assim, foi um mau presságio para os magos que foram escolhidos por ele. Uma caneta se quebrou na mão de Auric quando ele se levantou segurando o peito. O que é isso? O que está acontecendo? Os magos geralmente tinham premonições precisas. Como grau 3, a intuição de Auric salvou-o de inúmeras situações perigosas. Esse mesmo senso de perigo o atingiu novamente. E desta vez foi 10 vezes mais forte que os tempos anteriores. Como ele poderia ficar calmo com isso? Alguém entrar aqui. Ele gritou. Um punhado de velhos magos chegou em ordem, de pé do lado de fora da porta. O que posso fazer por você, meu senhor? O que a seita primordial Spirits Lect tem feito ultimamente? Eu preciso saber tudo sobre eles, e eu quero dizer tudo. Auric parecia sombrio. Sim, senhor. Os magos ecoaram, olhando para Auric como se ele fosse seu deus. Um nível 3 Magus era o topo da manada na costa sul. Após a terceira guerra de Magus, o status de magos de nível 3 aumentou em uma quantidade enorme, dada a quantidade de pessoas que pereceram nela. O próprio Auric, na verdade, supervisionava a totalidade da cidade de Teojose e era um dos melhores magos da luz. Naturalmente, suas ordens se espalharam como fogo. Não demorou muito tempo para tudo sobre a seita primordial Spirits Lying cobrir sua mesa. Isso é tudo, ele perguntou, folheando indiferentemente. O que quer que possamos encontrar está aqui, meu senhor. O grupo recente de membros da seita que vieram para cá parece estar caçando alguém em vez de coletar almas. Eu vi o relatório. Para um magos de nível 2 liderar a equipe, parece que aqueles que estão procurando são uma força a ser reconhecida. Auric se sentou novamente e esfregou a testa. Incomodado com o olhar de hesitação no rosto do velho Magus, ele perguntou, há mais alguma coisa que você está escondendo de mim? Eu não ousaria, meu senhor. Agora intimidado,
O mago imediatamente se ajoelhou diante dele e pediu perdão. É só que existem alguns rumores relacionados aos magos que pegamos. No entanto, não nos atreveríamos a chegar a qualquer tipo de conclusão antes de verificá-las. Fala. O rosto de Auric ficou sombrio. É claro, o velho mago lançou um olhar a Auric e começou a suar frio. Os rumores dizem que o mago que está sendo caçado pelos membros da seita é membro da família de Lelin Fallier. Todos os magos presentes tensionaram seus corpos no momento em que o nome foi mencionado. Esse nome era um tabu absoluto para Auric. Seu único filho havia morrido nas mãos de Lelin. Quando ele perseguiu, ele foi usado por Lelin, que escapou com uma formação de feitiço de teletransporte. Além disso, ele escapou por pouco da armadilha de Magus, algo que lhe causara imensa humilhação. Brum! Uma onda de energia aterrorizante se espalhou e todos os objetos na sala começaram a tremer. Um membro, sobrevivente da família de Fallier. A voz de Auric tinha um tom de amargura. Em seu ódio contra Lelin, Auric certa vez desconsiderou as regras tácitas da Costa Sul e enviou descaradamente tropas para exterminar o clã da família de Lelin. Durante essa operação, toda a família Fallier parecia ter sido arrancada. Apenas algumas linhagens específicas pareciam ter recebido a proteção de alguns personagens misteriosos. Meu senhor, eu não posso ter certeza disso também, mas a única coisa que sei é que eles já se infiltraram em nossa cidade, o velho gaguejou. Apesar de ser um mago, ele era apenas um posto, enquanto Auric era o terceiro, o pico dos magos da Costa Sul. A disparidade entre eles era simplesmente muito grande. Vá procurá-los agora. Ordenou Auric, e todos os magos saíram correndo da sala enquanto xingavam o alvo. Lelin. Os dentes rangendo de Auric ecoaram por todo o quarto depois que todos os magos saíram. Por favor, volte, meu senhor. Um homem idoso acompanhou Lelin até a entrada de sua loja, mantendo uma meia reverência até que as costas de Lelin desapareceram de sua vista. Ele administrava uma loja especializada na venda de informações e dados. Ele quase não encontrara clientes tão diretos quanto Lelin em sua loja. Além disso, a energia que vinha do corpo de Lelin o sufocara ligeiramente. As coisas parecem as mesmas, mas as pessoas realmente mudaram. Lelin suspirou pensativo enquanto vagava pelas ruas. A informação que adquirira na aeronave só fazia parte da imagem, mal raspando a superfície. Depois que eles pousaram na cidade, ele obteve informações muito mais detalhadas através do corretor de informações que encontrou na taverna. A primeira foi a Abyssal Bone Forest Academy. A alma mater de Lelin ainda parecia a mesma de antes. A única diferença era que o Dean da academia havia mudado. Silei não estava em lugar nenhum, mas fora isso não havia anomalias. E mesmo que o Foul Seasons Garden tenha sofrido muito, após o encontro com Lelin, eles se recuperaram lentamente devido à sua forte base. Além de grupos mais fortes como Foul Seasons Garden, muitos nomes com os quais Lelin já se familiarizou desapareceram nos anais da história. Lelin chegou ao ponto de revelar intencionalmente os nomes de seus amigos passados, como George e companhia, mas isso não lhe valeu nada. Afinal, quando Lelin saiu, ele era apenas um acólito, era impossível deixar pegadas. Ou talvez os eventos na dimensão do bolso do Rio Eterno tivessem desencorajado tanto a todos que eles decidiram se esconder do mundo. Por outro lado, foi o próprio Lelin quem causou problemas entre os magos escuros e claros. Mesmo agora, seu trabalho estava sendo descrito em detalhes e com muita maldição. Além disso, muitos magos e até mesmo a seita de matar o espírito primordial haviam colocado uma recompensa na cabeça de Lelin. Aprendendo que não tinha sido retirado até a data, ele ficou sem palavras. Senhor, eu sou realmente capaz. Eu sei algumas coisas sobre alquimia e pioneirismo, e eu sei como. Um mago feminino foi arrastado violentamente para fora de uma loja, o dono de um mago também. Muitos dos espectadores deram um passo atrás, sem interferir. O próprio dono era na verdade um mago semi-convertido, um leve halo de partículas elementares o rodeava. Senhor. Meu senhor. Por favor, me dê uma chance, eu realmente preciso desse emprego. A maga feminina agarrou a bainha de sua saia, implorando com urgência e desejo. Ainda assim, ela foi rejeitada impiedosamente. Não me faça repetir a mesma coisa duas vezes. Uma tremenda quantidade de energia começou a sangrar do corpo do dono e dali começou a se afastar incontrolavelmente. Uma poderosa força de apoio emergiu de repente e ajudou Dali a ficar de pé.
Obrigado. Oh, você não é o Sr. D. Considere-se sortudo. O dono da loja tinha reservas óbvias sobre Lei-Lin e pisou de volta em sua loja enquanto balançava a cabeça. Você está bem? Lei-Lin olhou para Dali, pensando que esta situação era um pouco ridícula. A julgar pelo estado atual de Dali, ela estava evidentemente em uma situação ruim. Quer ir tomar uma bebida? Capítulo 672. Viajando juntos e aparência. Viajando juntos e aparência. Eu era muito ingênua. Não importa o quão frouxo o professor da Enea Ivory Hintower pudesse estar em suas exigências, um magus novato como eu não é competente o suficiente. Lei-Lin e Dali sentaram-se frente a frente em uma loja de sucos de frutas. Lei-Lin observava os transeuntes do lado de fora da janela francesa enquanto ouvia Dali narrar suas experiências depois que se separaram. Dali era um mago talentoso que tinha perseverança. Ela teve uma falha, no entanto, em sua juventude. O conhecimento foi a base do poder de um mago. Ela era extraordinária por ter se tornado uma magus na idade dela, mas comparada àquelas aberrações que acumularam conhecimento por centenas de anos, ela não era nada. Por isso, ela havia fracassado completamente no recrutamento para Enea Ivory Hintower, sendo rejeitada no início. Suas outras companheiras femininas haviam se saído da mesma maneira e, após o revés da enorme diferença entre seus ideais e a realidade, há muito, voltavam para suas cidades natais. Alguns até desistiram completamente. Só Dali não tinha desistido, perseverando e permanecendo na cidade de Teljose. Logo, porém, ela se deparou com um problema sério. Ela havia falido. Magos oficiais podem parecer extremamente ricos, mas aqueles que tinham acabado de avançar tinham usado todos os seus recursos e cristais mágicos enquanto atravessavam. Eles não eram particularmente habilidosos em nenhuma área, e como não tinham cristais mágicos para comprar modelos de feitiços e coisas assim para crescer em força, era um ciclo interminável. Magos eram normalmente os mais pobres depois de avançar, e os custos da Teljose City eram demais para alguém como Dali. Além disso, ela ainda precisava obter mais cristais mágicos para comprar coisas como poções de força espirituais e modelos de feitiços. Assim, depois de atormentar seus cérebros, ela não teve escolha a não ser engolir seu orgulho e procurar um emprego. No entanto, a realidade lhe deu um golpe cruel. Dali pouco se importava com empregos regulares, mas não atendia aos requisitos para empregos que precisavam de magos oficiais. Ela havia batido na parede muitas vezes antes de esbarrar em Lei-Lin hoje. Faz apenas alguns dias, mas você já teve tantas experiências. Lei-Lin teve o desejo de rir, mas ele forçou a queda. Desde que ele avançou como um Alok, ele sempre foi mais forte do que outros do mesmo nível que o Jin. Além disso, o Aiship era uma fraude que lhe permitia acumular conhecimento que não perdia para aqueles velhos malucos. Ele nunca experimentou tais coisas. Na verdade, magos como Dali eram enormes neste mundo. Existe alguma coisa que eu possa ajudar? Lei-Lin perguntou gentilmente. Ele tinha alguns cristais mágicos por aí, e não era como se eles fossem de muito uso para ele. Eles eram efetivamente pedras para ele, e ele obviamente não se importaria de mostrar alguma generosidade. Está tudo bem. Eu assumi uma missão para coletar grama das estrelas. As recompensas não são nem um pouco ruins. Eu serei capaz de sobreviver por um tempo. Dali disse sem rejeição. Ela era uma criança forte e orgulhosa, e obviamente não aceitaria tal caridade. Grama de luz das estrelas, hein? Lei-Lin verificou com o Shipai. Esse ingrediente é produzido apenas em Ebolitol. Embora não seja longe de Teljose e seja fácil de coletar, uma onda de discípulos da seita primordial Spirits Lying fugiu para lá recentemente, tornando-a mais perigosa. Não é de admirar. Dali cobriu a boquinha. Eu estava me perguntando por que a tarefa era tão simples, mas as recompensas eram tão generosas. Droga! Vendo-a achando isso difícil, Lei-Lin não pôde deixar de rir. Eu preciso ir lá de qualquer maneira. Vamos juntos. Senhor. Dali ficou extremamente emocional, as lágrimas se formando no canto dos olhos. Eu realmente tenho algo para fazer lá, enfatizou Lei-Lin. Com alguns dias de dicas de alma e linhagem sendo transmitidas, o descendente de Falier tinha vindo aqui, e estava prestes a chegar à cidade de Eboli também. Lei-Lin não era alguém com muito tempo em suas mãos. Se não fosse por tal coisa, ele apenas lhe daria alguns cristais mágicos, porque ele iria perder seu precioso tempo e acompanhá-la. Muito obrigado. Dali curvou-se profundamente,
um rubor vermelho aparecendo em suas bochechas e se espalhando para baixo. As rodas continuavam girando, produzindo rangidos. A superfície irregular da estrada deixou a carruagem tremendo constantemente. Dentro da carruagem, Dahlia observava o rosto misterioso de Lelin, coberto por uma máscara preta. Ela hesitou por um longo tempo antes de falar. Meu senhor, meu nome é Dali. Posso saber? Enquanto Lelin mantinha sua máscara por todo esse tempo, Dali supunha que ele estava escondendo sua identidade, razão pela qual ela não pedira o nome dele. Agora, no entanto, os dois iriam para a cidade de Eboli juntos, e parecia muito carente de boas maneiras se ela não perguntasse isso corretamente. Oh, eu sou Lelin. Lelin disse a verdade claramente. Em seus sentidos, o descendente da linhagem era muito próximo da cidade. No entanto, a aura da vida em seu corpo tinha sido enfraquecida ao máximo, e havia até uma aura de morte vindo dele. Se Lelin não o salvasse, não era provável que ele voltasse para a cidade de Teljose. Lelin. Dali repetiu o nome algumas vezes. Sua expressão mudou de repente. O nome Lelin é o mesmo que um magus que está em nossos livros de história. Oh! Lelin acariciou seu queixo. A Terceira Guerra Mágica e a ascensão da seita primordial Spirits Lying eram questões muito sérias para os magos da Costa Sul, e cada detalhe sobre eles havia sido anotado. Lelin foi mencionado, obviamente. Afinal, ele foi a pessoa que desencadeou pouco todos esses problemas. Com o próprio estudioso de Dali, ela se lembrava disso até hoje. Eu não esperava que Lord Lelin tivesse o mesmo nome que aquele magus na história. Que interessante. Ei! Dali cobriu a boca, os ombros tremendo ligeiramente. Talvez fosse porque ela não desconfiava de Lelin, ou porque ela estava encantada com a força onírica que o rodeava. Ela não tinha sequer considerado a possibilidade de que Lelin fosse o mesmo da história. Oh! Posso perguntar o que os livros dizem sobre ele? Lelin estava bastante curioso sobre como os historiadores da Costa Sul o avaliavam. Claro. Dali assentiu, fechando os olhos e pareceu se lembrar do conteúdo sobre ele. Rei soberano venenoso, Lelin Falier das Ilhas Chernobyl. 1 grau 2 magos e uma figura importante que causou a Terceira Guerra Mágica. Inicialmente um estudante na Abyssal Bone Forest Academy, ele os traiu e depois fugiu para o Foul Seasons Garden. Inúmeras batalhas permitiram que ele ganhasse uma reputação, sendo a mais famosa a batalha na dimensão de bolso das Eternas River Plains, bem como a da Brambles e Rondua. O paradeiro atualmente desconhecido, ele é procurado pelos magos, escuros e claros. Avaliação, um raro talento de mago, visto apenas uma vez em 1000 anos na Costa Sul. Era como se ela estivesse lendo o livro em si, e as palavras que ela recitou deixaram Lelin rindo de si mesmo. Eu nunca pensei que chegaria um dia em que eu iria entrar em um livro. Lelin tocou a máscara brilhante e fria em seu rosto, e não pôde deixar de se sentir incrédula. E a sua opinião sobre ele? Perguntou Lelin, curiosa. Aquele Lelin? Os olhos de Dali se arregalaram, como se uma camada de névoa tivesse passado por eles. Ele é um gênio. Há rumores de que ele é mesmo um grande mestre e pocionador, mas ele não é de alta posição moral. Eu não gosto dele. Parece que deixei uma impressão ruim na Costa Sul. Lelin apenas balançou a cabeça. Na verdade. Na realidade. A propósito, Sr. Lelin, por que você fica me fazendo perguntas sobre esse sujeito? Não importava o quão obscura ela fosse, ela finalmente reagiu. Oh, não é nada. Só que chegamos a Eboliton. Lelin abriu a janela da carruagem e assentiu. A grama da luz das estrelas era um produto distinto encontrado em torno da cidade de Eboli. Manchas de prata irregulares pontilhavam suas folhas verdes e tenras, brilhando com uma luz encantadora. Era difícil confundi-la com outra coisa. Devido à ameaça da seita de matar o espírito primordial, que fez com que a cidade de Ebola perdesse todo o contato com a cidade de Teljose, a missão de reunir a grama das estrelas agora produzia recompensas muito generosas. Há tão poucas pessoas na cidade. Eu não posso nem conseguir que as pessoas comprem se eu tentar. Dahlia se sentiu impotente. Desde que ela sabia o quão perigoso era este lugar, ela não estava disposta a ficar mais tempo. Se ela pudesse comprar porções suficientes de grama das estrelas, ela não estaria com tanta perda. No entanto, a má reputação da primordial Spirits Lying Sect de sair por aí colecionando almas, nem mesmo deixando plebeus, deixou a cidade praticamente vazia.
Muitos moradores deixaram essa área e fugiram, fazendo com que a cidade se tornasse desolada. Os pioneers e aqueles que reuniram materiais haviam desaparecido. Hugo. Parece que eu vou ter que fazer isso sozinho. Dali abaixou a cabeça tristemente e depois olhou para Leilin, que estava ao lado dela. Se Leilin, por que você está aqui? Leilin usava roupas lindas. Apenas uma de suas luvas valeu tudo o que ela era. Combinado com seu grande porte, ele provavelmente veio de uma antiga família nobre. Porque uma pessoa como essa encontraria valor em coisas como grama das estrelas. Eu? Leilin riu. Estou esperando por alguém. Oh. Você concordou em encontrar alguém fora de Ebolitol? Se for conveniente, você poderia me dizer o nome dele? Eu vou cuidar dele. Ela perguntou. Sim. Ele é um membro da geração mais jovem da minha família. Quanto ao nome dele? Leilin coçou a cabeça. Ele usara o poder de sua linhagem para guiar o descendente da família Fallier. Como ele sabia o nome da criança? Oh, não há necessidade disso. Ele chegou. As sobrancelhas de Leilin se levantaram e ele saiu. Dali seguiu de perto, seus olhos mostrando sua curiosidade. A cena de uma perseguição apareceu rapidamente na frente de Dali enquanto ela o seguia para fora da cidade. Capítulo 673. Auric Auric isso é. Dali observou as faixas de luz que estavam perseguindo alguém vigorosamente, e sentiu-se ficar tensa. Na frente dela estavam magos da seita de matar o espírito primordial. Eles usavam vestes vermelhas cor de sangue estampadas com uma cruz de prata invertida nas costas. Uma caveira branca estava no centro da cruz, os olhos cheios de uma escuridão abissal. Parecia estar sorrindo para ela. Este era o traje padrão dos discípulos da seita de matar o espírito primordial. Ela podia sentir os traços da conversão elemental de todos esses magos. Eles são pelo menos magis semi-convertidos. E esse líder, ele é. Praticamente no exato momento em que ela voltou sua atenção para ele, o líder de repente se virou para encará-la, a aterrorizante luz prateada de seus olhos paralisando-a. Ah, 1 grau 2 magos. Alguém que materializou sua força espiritual. Quando Dali sentiu os joelhos enfraquecerem e estava prestes a cair, seus ombros se moveram de repente e seu corpo foi apoiado por uma força poderosa. Imediatamente depois, as palavras gentis de Leilin entraram em seus ouvidos. Não se preocupe, tudo bem. Sua voz parecia infecciosa e ela conseguiu se recuperar de seu medo incapacitante. Obrigado. Dali olhou por acaso para Leilin e se sentiu imediatamente à vontade. Do ponto de vista dela, com alguém tão poderoso quanto Leilin, cuja força não poderia ser compreendida ao seu lado, ela poderia escapar com sucesso, mesmo da seita de matar o espírito primordial. Mente calma, ela agora era capaz de se concentrar em outras coisas. Esses discípulos da seita perseguiam um jovem de olhos azuis e cabelos castanhos. As partículas elementares que o cercavam estavam próximas e o ajudaram a se mover mais rápido e resistir aos ataques. Pico de classificação 1, com conversão elementar de pelo menos 75%. Quem é ele? Por que ele está sendo perseguido pela seita primordial Spirits Lying? Os olhos de Dali brilharam com perplexidade. Você não pode escapar, gritou Magus em voz baixa, e partículas espirituais prateadas convergiram para formar um chicote de prata incrivelmente fino com dezenas de metros de comprimento. Com um movimento elegante de seu pulso, o longo chicote de prata estalou em linha reta, empurrando para a parte de trás do mago em fuga. Pingente de estrela caída. Com o grito do mago, uma camada de luz vermelha escura formou uma leve armadura ao redor de seu corpo. Paulada. Brum. Um baque surdo foi ouvido de suas costas, e a armadura vermelha escura quebrou. O jovem Magus ficou vermelho. Por causa disso, o chicote de prata interrompeu seus movimentos. Permitiu que o jovem Magus se dirigisse para a entrada da cidade de Eboli, o mesmo lugar para onde Leilin e Dahlia se dirigiam. Não espere que um mero artefato mágico de classe média seja capaz de salvá-lo. Vendo seu oponente escapar do golpe que deveria ter tomado conta dele em um único tiro, a expressão do nível 2 de Magus ficou escura. Esqueletos fantasmas se retorceram quando trouxeram escuridão e desespero para os arredores. Dali podia ver praticamente todos os poros no rosto do Magus, assim como os loucos discípulos cujos olhos estavam brilhando com sede de sangue. Ela não pôde deixar de puxar a manga de Leilin. Senhor. Meu senhor. Vamos lá. Vai? Por que deveríamos? Leilin riu com indiferença. Ele havia apenas convocado o homem com sua alma e linhagem,
e não o salvou pessoalmente. Isso foi para avaliar sua força e sorte. Vendo essa cena, ele concluiu que a força do garotinho era aceitável e que ele tinha boa sorte, algo que o levou a concordar com a cabeça. O jovem mago que estava fugindo era naturalmente o descendente da família Fallier que Leilin sentira. Ele provavelmente era parente de um irmão ou irmã de Leilin, e ele podia ver semelhanças com o pai e até mesmo com as características do jovem. Damien já se encontrou com Alice. Ele também passou meu pingente de estrela caída. Leilin tocou seu queixo. O artefato mágico que emitiu a armadura vermelha escura era o intrincado pingente de cruz no pescoço do jovem. Ele ainda tinha algumas pedras quebradas nele. Este era o artefato mágico de nível médio que Leilin havia criado na costa sul, o pingente da estrela caída. Artefatos mágicos de nível médio tiveram pouco efeito além da classificação 1, e foi por isso que ele os entregou a Damien, na esperança de entregá-los aos excelentes descendentes da família Fallier. Parecia que Damien havia completado bem sua tarefa. Senhor Leilin. Ele é a pessoa que você está esperando? Dali apontou para o mago em fuga, algo de repente atingindo. Ele é um membro da sua família, então você está especialmente aqui para salvá-lo? Algo assim. As sobrancelhas de Leilin se levantaram, e ele então olhou para o céu, um sorriso ruminante em seus lábios. Está muito animado hoje. Você não pode escapar. Quando nós da seita primordial Spirits Lying queremos matar alguém, nós nunca falhamos. As imagens esqueléticas distorcidas dispararam com o que soou como uma profecia do rank 2 Magus, transformando-se em alguns colares de osso que instantaneamente trancaram os jovens. Os tornozelos do mago. Tudo. O Magus perdeu o equilíbrio e caiu, parecendo muito lamentável quando bandagens carregadas de sangue foram reveladas em seu peito. Evidentemente, esta foi uma ferida de seu tempo sendo perseguido. Você não estava correndo. Vá em frente, corra um pouco mais. O segundo mago endureceu sua expressão enquanto se aproximava do Magus em fuga, observando de cima. Eu disse que nunca houve um mago que escapou em nossa lista de mortes. Considere-se sortudo. Nosso mestre da seita irá encontrá-lo pessoalmente e extrair sua alma, fervendo-a no fogo por 100 anos. Apenas me mate. O Magus que havia caído virou-se com dificuldade, cuspindo as palavras sem esperança em seus olhos. A longa caçada, além de não ser capaz de se juntar a nenhuma grande organização, já os deixara exausto. Sinto muito, vovô Damien. Eu não pude ajudá-lo em sua vingança. Tranquilo corretamente. Tenha cuidado. O Magus Grau 2 instruiu os discípulos atrás dele. Ele então digitalizou Leilin e Dali, que estavam na entrada da cidade de Eboli. A aura que Dali emanava mostrava que ela era uma novata que havia avançado recentemente. Com Leilin escondendo suas habilidades muito bem, ele foi tratado como um pequeno frito. Mate todos eles e extraia as almas dos moradores da cidade. Nós finalmente conseguimos sair, então será bom trazer algo de volta. O líder ordenou. E os discípulos da seita responderam em voz alta. O carmesim apareceu em seus olhos, quando se aproximaram dos dois com más intenções, como se bestas tivessem encontrado sua presa. Senhor Leilin. Você é muito poderoso e pode derrotá-los rapidamente, certo? Dali deu vários passos para trás. Todos esses discípulos eram semi-convertidos e podiam suprimi-la facilmente. Não há pressa. Ainda há alguém para chegar. Leilin respondeu sem entusiasmo. Ainda tem alguém para chegar? O que isso significa? Seu rostinho se tornou mortalmente pálido. Que aqui, esse mago fêmea tem uma boa carne. Que terno. Um discípulo puxou seu nariz, exibindo um sorriso maligno. Você pode fazer o que quiser com o corpo, mas precisa extrair sua alma completa. A alma de um magus oficial não é tão ruim, e você pode até trocá-lo por pontos, um velho seco enquanto ele ria. Lágrimas apareceram no canto de seus olhos. Ela era uma magus de luz tradicional, e no Force Azons Garden o maior perigo que ela já havia encontrado eram alguns acidentes enquanto participava de alguns experimentos ao ar livre. No entanto, havia mentores ao redor e ela sempre sobreviveu, chocada, mas segura. Ela nunca havia encontrado uma situação como a que estava acontecendo agora. Não venha. Dali, gemeu, como os últimos gritos de um cordeiro fraco. Isso apenas estimulou o apetite dos lobos vorazes na frente dela. Descanse em paz. Assim como os discípulos estavam prestes a fazer o seu movimento e Dali estava em desespero, o ar parecia congelar.
Sons penetrantes ecoaram nas explosões na cidade de Teljose, e uma rajada aterrorizante separou as próprias nuvens. Uma luz branca no horizonte ficou cada vez mais deslumbrante, finalmente formando um mundo fraco de luz sagrada. A pressão aterrorizante sem precedentes fez com que Dalia se manqueçasse e caísse, sentindo-se sufocada. Os discípulos que a rodeavam desabaram e a expressão do segundo magus mudou. Observando o mundo branco de luz, ele se tornou sombrio, domínio da luz sagrada. Um rank 3 magus. Um magus apareceu do nada no domínio nebuloso, a luz sagrada formando uma cena ilusória atrás dele. Lord Auric da cidade de Teljose. Você está aqui para quebrar o equilíbrio na costa sul? O mago gritou, embora todos pudessem ouvir que ele estava apenas colocando uma frente corajosa. Este foi um rank 3 magus, uma existência de pico na costa sul. A força de Auric era bem conhecida até mesmo entre os 3 magos, e ele era responsável pela cidade de Teljose, que era uma grande base dos magos da luz. Ele estava no extrato superior de luz magia. Alguém assim poderia matar um simples magus como ele facilmente, especialmente com o quão tensa era a relação entre suas facções opostas. Auric respondeu friamente à questão do posto de magus com uma palavra. Scrão. Você. O rank 2 magus ficou vermelho e finalmente rangeu os dentes. Leve-o. Nós vamos estar fora. Você pode ir, mas você vai ter que deixá-lo para trás. Auric apontou para o magus no chão. Capítulo 674. Reconhecimento e facilidade. Reconhecimento e facilidade não. Ele é minha tarefa. O rank 2 magus da seita matadora de espírito rejeitou imediatamente. Apreender este magus foi a razão pela qual ele veio até aqui. Você entendeu isso errado. Eu não. Estou aqui para discutir os termos com você. Isso é uma ordem. Já que você deseja morrer, deixe-me ajudá-lo. Auric não se incomodou em ouvir a razão e, em vez disso, fez seu movimento. Um poder violento e agressivo esmagou-os, formando um domínio de luz sagrada. Rumble. O campo de força de um magus de nível 3 não deixava saída para nenhum dos magos abaixo desse nível. Os discípulos da seita de matar o espírito primordial derretiam-se na luz sagrada, seu sangue e carne apenas se dissipando. Gritos penetrantes soaram. Lord Gargamel não vai deixar você sair. A força espiritual prateada que cerca o magus de nível 2 brilhou, abruptamente formando uma nuvem de neblina negra enquanto ele planejava fugir para longe. Que bando de moscas barulhentas! Deixe Gargamel procurar por mim. As sobrancelhas de Auric se franziram quando a mão direita começou a se agarrar na névoa negra. A luz sagrada sem limites convergiu para formar uma gigante garra de platina. Os gritos do rank 2 magus soaram também. Com as chamas queimando, o gás preto vazou dos espaços entre os dedos. A luz prateada da força espiritual diminuiu gradualmente, e eventualmente se extinguiu completamente. Em poucos segundos, aquele discípulo arrogante da seita que deixou Dalia sem saída foi aniquilado. A luz sagrada desapareceu, transformando-se em um manto de erudito com acabamento dourado que aparecia nas costas de Auric. Enquanto isso, Dalia estava completamente congelada no chão. Só depois de algum tempo ela conseguiu gritar, é Auric, Lord Auric? Um rank 3 magus. Para os magos da luz, Auric era sinônimo de luz e justiça. Seu tipo de força e sua influência aterrorizante foram os objetivos de vida de todos os magos da luz. Você é descendente da família Farlier? Auric não se incomodou com Dalia, em vez disso desceu lentamente enquanto olhava para o magus no chão como se estivesse olhando para um cadáver. Sua voz continha o frio de milênios do inverno e faria qualquer um tremer de medo. E outro. O mago não podia se incomodar em se mexer, ou, melhor, ele sabia que não havia esperança de escapar em frente a um mago de 3 graus. Você é muito azarado. Os olhos de Auric eram como 2 bolas de chamas. Se você fosse pego pelas pessoas da seita de matar o espírito primordial, eles torturariam a sua alma no máximo por um século. Em vez disso, torturarei sua alma até a morte, extraindo todo o seu sangue para preparar a magia da linhagem sanguínea para que a linhagem de Farlier seja completamente destruída. Era como se ele estivesse narrando algo que acontecia todos os dias. As palavras cruéis cheias de sangue deixaram Dalia estremecendo. O que está acontecendo? Aquele jovem magus não estava sendo perseguido pela seita de matar o espírito. Como ele ofendeu Lord Auric também. Ela se sentiu tonta de confusão. Espere, família Farlier? Parece que li algo sobre isso.
Na batalha na Porta de Ferro de Brambles antes da Terceira Grande Guerra, o único filho de Auric, Jojane, morreu nas mãos de Lelyn Fallier. Por causa das modificações que ele fez para si mesmo antes, Lord Auric tinha perdido a capacidade de se reproduzir mais, e isso se transformou em uma briga de sangue. Como artilheiro, Darlier também estava familiarizado com este pedaço da história. No entanto, as consequências de ela ter tempo para pensar nisso resultaram em Auric fixando sua atenção nela, os olhos cheios de uma frieza. Ela caiu de joelhos. Minhas desculpas, Lord Auric. Eu não queria. O Magus no chão começou a rir loucamente. Auric, você nunca terá uma criança até a sua morte. Isso lhe serve o direito de não ter parentes de sangue. Droga, droga, droga. Todos vocês devem morrer. Com sal salpicado em suas feridas, os músculos faciais de Auric começaram a se contorcer quando chamas começaram a emergir de seu corpo. Morrer. A luz surgiu de seu corpo, os leitosos raios brancos da morte capazes de derreter a carne e fazer com que os magos morressem de uma morte terrivelmente dolorosa. Aplaudir. Aplaudir. Aplausos. Aplausos soaram de dentro da luz, interrompendo o ataque de Auric. Ele não pôde deixar de desviar sua atenção. Foi só então que ele percebeu que havia alguém de pé ao lado, vestindo uma túnica luxuosa de erudito negro e uma máscara no rosto. Ele não tinha nenhuma ondulação de aura, e foi por isso que Auric ignorou a existência desse homem antes. Essa percepção fez com que seus alunos encolhessem e de repente o deixou com uma má premonição. Um mago que poderia esconder sua aura também seria definitivamente alguém difícil de lidar. Quem é você? Auric olhou para Lelyn com frieza, encontrando o rosto familiar quanto mais ele olhava para ele. A metade do rosto que podia ser visto parecia extremamente familiar, mas parecia haver uma névoa em sua mente que tornava difícil lembrar o nome. Quem sou eu? Auric, você deveria saber melhor. Lelyn riu e se virou para encorajar Darlier. Você explicou bem. Aquela voz. As sobrancelhas de Auric estavam franzidas e a névoa de confusão se dissipou lentamente. Ele tinha a sensação de que estava prestes a encontrar o nome que procurava, escondido nas profundezas de sua mente. De repente, o corpo de Auric tremeu e ele ficou imediatamente acordado. Imediatamente depois, o rosto de Lelyn se alinhava com o de suas memórias, fazendo-o berrar histericamente. Você é Lelyn Fallier. Lelyn Fallier. 2 gritos de alarme foram ouvidos dos lados, e o Magus nos olhos do chão estava cheio de emoção enquanto ele olhava para a figura de Lelyn. Darlier ficou completamente horrorizado. Ele é o lendário rei soberano, tóxico. A segunda posição que trabalhou nos bastidores e causou a Terceira Guerra Mágica. Ele é Lelyn Fallier. Suas mãos cobriram sua boca e seu cérebro parou. Certo. Ele nunca negou que ele era aquele Lelyn. Fui eu quem, felizmente, o tratou como alguém com o mesmo nome. As cenas de seu tempo com Lelyn passaram por sua mente, fazendo com que o rosto de Darlier ficasse vermelho como uma maçã. Ele é muito diferente das lendas. Darlier observou suas costas, os olhos mostrando sua preocupação. Auric é um Rank 3 Warlock. Pode o Sr. Lelyn. Você é Lelyn Fallier. Aquela voz e aquele rosto. Mesmo que esteja meio coberto, não vou me enganar. Auric bufou, seu corpo se contorcendo como se fosse um epilético. Ele estava tão animado que ele estava praticamente espumando pela boca. Você finalmente apareceu. Ótimo, posso finalmente decretar minha vingança. Ele rugiu em voz baixa, terríveis ondulações de energia explodindo de seu corpo que pareciam tocar a fase de cristal. De fato, é sensato que o ódio possa impulsionar a melhoria. Auric, você melhorou muito desde antes. Embora a melhora de Auric tenha surpreendido Lelyn um pouco, aqueles sob a estrela da manhã ainda eram como formigas para ele. Não foi grande coisa. O aterrador campo de força de um Magus de nível 3 fez com que o Magus de Darlier se deitassem no chão como sapos. O jovem mago não pôde deixar de gritar em direção a Lelyn. Meu senhor, tenha cuidado. Qualquer quantidade de cautela é inútil. O ódio da morte de Jojane, bem como a tortura da longa espera, só pode ser expurgado por todo o sangue em seu corpo. Auric rugiu, e a luz sagrada ofuscou quando formou uma gigantesca gaiola cercada de pilares de luz. Ele aprendeu a lição de perseguir Lelyn antes. Ele sabia que Lelyn era poderoso e, além disso, rápido. Com apenas um ligeiro passo em falso, Lelyn poderia fugir. Para evitar que tal desastre acontecesse novamente,
Ele teve que limitar o alcance de seu oponente, morrer. Tendo configurado tudo, Auric fez o seu movimento. Ondas de calor ferventes convergiam em sua mão, a luz formando uma gigantesca estátua de uma deusa, suas duas asas abertas para formar um arco. Uma aura sagrada emanava do arco que se formara. Um raio de luz se condensou para formar a corda do arco, e uma ondulação de energia aterrorizante foi liberada quando Aurico puxou de volta. Chamas de platina convergiam, saindo das pontas dos dedos para formar uma flecha flamejante. Um guincho explosivo podia ser ouvido quando a flecha foi lançada, deixando para trás uma trilha branca e brilhante no ar. Você está focando em ataques de longo alcance. Parece que a lição que lhe ensinei estava profundamente gravada em sua mente. Lei Lin sacudiu a cabeça e estendeu um dedo, batendo na flecha flamejante. Esse leve movimento fez com que a expressão de Auric ficasse escura, e os dois, Magus e Dali, estavam cheios de preocupação. Infelizmente, apenas isso está longe de ser suficiente. A flecha flamejante atingiu o dedo de Lei Lin, produzindo um som nítido. Imediatamente depois, a expressão de Auric mudou rapidamente. A flecha flamejante caíra, dividida em dois. Ele carbonizou a terra ao redor antes que as chamas se apagassem. Se é tudo o que você tem, é muito decepcionante. Lei Lin sorriu para Auric, que por sua vez cambaleou para trás. Foi só então que ele percebeu que Lei Lin não era mais o segundo Magus que precisava continuar fugindo dele. Seu oponente era considerado o maior gênio que a Costa Sul havia produzido em 1000 anos. Com centenas de anos tendo passado, que nível de força ele alcançou? O que você está agora? Auric recuou lentamente, duas asas de luz branca como a neve estendendo-se em suas costas. Essa questão não é importante. Você só precisa morrer obedientemente. Lei Lin falou sem se importar. Juntamente com a forma como ele estava vestido, ele parecia muito com o estereótipo de um enorme rebelde. Capítulo 675, Derrota e Maldição. Derrota é maldição. Neste momento, o jovem mago que desmoronou no chão imediatamente gritou: Senhor antepassado, você não pode soltá-lo tão facilmente. Ele atacou nossa família Farlier e até indiretamente causou a morte do vovô Damien. Oh! Lei Lin franziu as sobrancelhas. Chamas negras ardiam quando ele se moveu instantaneamente para o lado da juventude. Com apenas uma varredura, ele entendeu o corpo do jovem como as costas de sua própria mão. A seita de matar o espírito lhe deu aquela ferida no seu peito. Sim. Eu fui atingido pelo ataque de uma praga da alma dos discípulos da seita, e também fui envenenado por uma aranha da malária. O jovem parecia derrotado, mas então tinha um rubor animado em seu rosto. Um pequeno problema. O dedo de Lei Lin se moveu, e as ataduras ao redor do peito do jovem caíram automaticamente para revelar músculos torcidos e feridas horríveis. Fique com ele por um tempo. Lei Lin pingou uma poção carmesim sobre os ferimentos do jovem. Gás branco fumegava das feridas, fazendo com que o jovem gritasse de dor involuntariamente. Pouco depois, o gás preto escorreu da ferida e a carne começou a endurecer rapidamente. As feridas estavam cicatrizando. O quê? Dahlia gritou de não muito longe. Isso é, ainda mais rápido que um curandeiro de nível 3. Isso é uma antiga poção de cura das lendas. Lei Lin não queria responder à pergunta de Dahlia. Em vez disso, ele notou Auric começando a se mover. TCH, tão teimoso. Rumble. Inúmeras lanças sagradas feitas de chamas de platina apareceram ao redor dele, atirando em direção a Lei Lin como milhares de flechas sendo lançadas ao mesmo tempo. O próprio Auric revelou um grande par de asas quando ele foi para o céu. Eu disse, fique aí quieta. Você não entendeu a primeira vez? A expressão de Lei Lin se obscureceu, e uma aura várias vezes mais aterrorizante e poderosa do que a de Auric. A energia sem forma ondulou, fazendo com que aqueles dardos explodissem no ar e se dissipassem em partículas de luz. Vendo Lei Lin cuidar de seu ataque, Auric fez um som estranho do meio do ar, abrindo as asas e escapando o máximo que pôde. Desça aqui. A mão direita de Lei Lin puxou para baixo, e Auric deu um grito de gelar o sangue do raio de luz. Ele caiu, as duas asas nas costas foram arrancadas por uma força sem forma. Um pouco de carne e sangue permaneceu no final, revelando longos cortes em suas costas a partir do qual o sangue jorrou. A gaiola com pilares de luz que selou a região tinha, com um som como se não pudesse aguentar por mais tempo, explodiu pouco a pouco. Sua ferida completamente curada, a juventude agora se levantou e assistiu à cena silenciosamente.
Ele ficou surpreso, sim, mas os eventos que aconteceram até agora excederam em muito o que ele poderia suportar. Ele agora estava entorpecido em tudo. Quando ele estava fugindo dos discípulos da seita, uma voz em sua mente insistiu para que ele mudasse de rumo, virando em direção à cidade de Teljose. Antes que a seita de matar o espírito, os discípulos que estavam atrás dele pudessem atacá-lo, Aurica apareceu. Diante do discípulo da seita e de um magus de nível 3 que ambos tinham rancor contra ele, o jovem preferia ser pego pela seita que até ver o rosto de Aurica. No entanto, as coisas estavam longe de terminar. Apenas quando ele pensou que tudo estava feito, uma coisa ainda mais bizarra aconteceu. Lelin, o gênio de sua família Falier, que estava desaparecida há séculos, reapareceu de repente. Além disso, ele dominou e derrotou Auric no momento em que se mostrou. O jovem observava Auric deitado no chão como um cachorro morto, a expressão rígida. Ele tinha uma forte suspeita de que isso poderia ser um mero clone, ou talvez uma fraude. Desde quando era um magus de nível 3, o melhor da Costa Sul, tão fraco? Ou é que ele não é fraco, mas o senhor antepassado é tão poderoso? Os jovens observaram o rosto mascarado de Lelin, os olhos cheios de admiração. Ele estava totalmente a par das proezas de Auric. Sob o campo de força, o rank 3 magus tinha mostrado, ele teria sido morto como uma formiga. No entanto, Lelin havia derrotado seu oponente com uma simples onda do braço. Quão grande era a disparidade entre eles? Suas feridas estão todas curadas. A propósito, qual é o seu nome? O rosto de Lelin exibia uma delicadeza rara ao encarar esse descendente. Meu nome é Krupp, sou descendente de Aldi. Krupp sabia que Lelin não tinha interesse em sua árvore genealógica e mencionou diretamente a pessoa na geração de Lelin. Aldi. Isso aconteceu depois que eu saí? Lelin acariciou seu queixo. Sim, ele é seu irmão, nascido 2 anos depois que você saiu. Krupp observou atentamente a expressão de Lelin, e então apontou para Auric, Lord Ancestor. Ele uma vez enviou pessoas para atacar nossa família Falier e quase nos fez ser completamente arrancados do Ilhas Chernobyl. Apenas alguns de nós escaparam sob a proteção do vovô Damien. Você deve se vingar de nós. Tendo dito tudo isso, Krupp cerrou os punhos com força, os olhos cheios de lágrimas. Não se preocupe, assentiu Lelin. Depois de ouvir notícias de que a família Falier quase foi destruída, ele estranhamente não sentiu raiva. Era como se ele estivesse ouvindo a história de outra pessoa, até ele ficou surpreso com a reação dele. Lelin imediatamente pensou no motivo disso. Ele era alguém que veio de outro mundo, e não era o Lelin original que era apenas um playboy. Porque ele tinha o Aiship e era um grande mestre no campo das almas. Problemas com coisas como fragmentos de alma que foram retidos da alma original causando melodrama não seriam um problema para ele. A alma do velho Lelin havia sido aniquilada há muito tempo, sem deixar vestígios. Ele não seria capaz de afetar o Fang Ming. Assim, depois de ouvir que a família Falier quase tinha sido exterminada, ele apenas assentiu levemente em reconhecimento. As emoções e a responsabilidade em relação à linhagem de sangue eram diferentes, no entanto. Lelin acreditava que ele ainda tinha algum trabalho a fazer a esse respeito. Krupp e Dali sentiram a temperatura de seus arredores baixar em um instante. Uma leve explosão podia ser ouvida no corpo de Auric, e parecia que ele estava estrangulado em sua garganta por uma força sem forma. Ele agora estava na frente de Lelin. Auric tentou soar de sua garganta. Com um piscar de olhos de Lelin, seu rosto ficou vermelho. Ele se contorceu quando o sangue escorreu de seu rosto, ficou cinza-acinzentado. Naquele curto momento, Lelin destruiu a força espiritual de Auric. Ele agora estava apenas um pouco mais forte que um humano comum. Você realmente tem alguma coragem? Ousar ir contra as regras não escritas da Costa Sul e me vingar da minha família. A mão de Lelin agarrou o vazio, e sons de estalos foram ouvidos do corpo de Auric. Os ossos se quebraram automaticamente, centímetro por centímetro, mas Auric ainda estava acordado e tinha que lidar com o sofrimento sozinho. Logo, o sangue jorrou de sua boca e alguns de seus dentes foram quebrados. Eu acredito que há uma necessidade de estabelecer um precedente, de modo que os outros magos estejam cientes. Um fino fio vermelho foi extraído de seu corpo e pairou na frente de Lelin. Vamos ver. Um traço de luz vermelho-sangue podia ser visto nos olhos de Lelin enquanto incontáveis espelhos translúcidos se abriam diante dele, revelando figuras vagas por dentro. No
Auric imediatamente ficou agitado ao vê-los, seu corpo tremendo incessantemente enquanto seus olhos imploravam para Lelin. No entanto, o próprio Lelin não se importava com isso. Você não tem nenhum descendente direto, mas há muitos outros ramos. Irmãos. Auric não respondeu, sua língua havia sido mordida há muito tempo. Se não fosse por Lelin intencionalmente mantê-lo vivo, ele teria morrido há muito tempo. Auric preferiria morrer mais cedo do que enfrentar o que estava por vir. Você conhece meu personagem. Eu raramente uso maldições ou outras magias nesse sentido. Não, é porque não estou familiarizado com eles, mas porque são problemáticos. O trabalho preparatório não é apenas entediante, há também uma reação adversa, continuou Lelin, como se estivesse conversando com um amigo, mas as coisas são diferentes aqui. A reação de alguns magos de nível 1 e 2, e até humanos normais, não significa nada para mim. Enquanto falava, Lelin produziu uma grande quantidade de materiais de sua bolsa espacial, esculpindo estranhas runas semelhantes a altar no chão. Traçar de volta o caminho da linhagem para todos os ramos. Maldições aterrorizantes rolaram da língua de Lelin em um sotaque estranho, e de seu sangue, se tornará a fonte da maldição. Depois de algumas cerimônias, Lelin extraiu um pouco de sangue com um adaga e jogou no altar sob o olhar de desespero de Auric. Com sons de angústia sendo transmitidos do altar, um leve rosto distorcido com olhos vazios soou quando se lançou no ar. Vá! Lelin estalou os dedos. BZZT. Ondas sem forma se espalharam, e imediatamente após a expressão de um magus loiro mudou em um dos espelhos redondos, verrugas verdes apareceram por todo o corpo. Eles então explodiram, jorrando líquido corrosivo que o fez se tornar uma pilha de ossos brancos em meio a seus uivos. O nevoeiro negro ocupava a totalidade de um castelo em outro lugar, e membros quebrados eram jogados fora dele de vez em quando. Noou. Auric abaixou a cabeça. Tudo o que permaneceu em seus olhos mortos era ódio ilimitado. Você achou que foi tudo? Lelin não pôde deixar de rir ao ver Auric nesse estado. Extração de alma. Uma figura translúcida foi retirada da testa de Auric. Capítulo 676. Estrela caída. Equipamento mágico Estrela caída. Equipamento mágico Airship. Organize as memórias de Auric. Separe as informações que eu preciso. BIP. Missão estabelecida. Análise inicial. Extraindo dados da meta, como grão-mestre no campo da pesquisa da alma, que possuía a ajuda do chip AI, Lelin encontrou o que precisava em meros segundos. O corpo de Auric morreu assim que sua alma foi retirada. Agora translúcido, ele recuperou a capacidade de falar. A informação foi extraída de sua alma quando ele soltou gritos de miséria. Ter memórias extraídas de sua alma não era exatamente agradável. O que você está fazendo? Eu não vou deixar você sair. Eu te amaldiçoo e amaldiçoo tudo, o que é seu. Então você tem um irmão com quem você não está bem. É um pouco de pena que ele tenha morrido sob a maldição também, disse Lelin enquanto grandes quantidades de dados passavam por ele, tanto faz. Se ele está morto, ele está morto. Você acha que isso acabaria assim? Sim. Uma figura translúcida apareceu instantaneamente com uma palpitação de sua manga. Esses criados que ele ganhara nas ruínas de Crescente Escarlate cada um tinham uma força de até 3, e com sua habilidade de viajar pelo vazio, até mesmo a Estrela da Manhã tinha que se proteger cuidadosamente contra eles. Eles eram praticamente invencíveis na costa sul. Aqui está a informação. Mate todos os seus amigos, acólitos e qualquer outra pessoa que ele valorize. Com um estiramento de seu braço e uma torneira, a alma de Auric foi selada na cabeça do assassino do vazio. Certifique-se de que ele assiste tudo. Assim que estiver pronto, afunde-se no lava subterrâneo e deixe sua alma assar por toda a eternidade. Entendido? Uma voz robótica soou do assassino do vazio. Imediatamente depois, seu corpo desapareceu no vazio, deixando para trás os gritos desesperados de Auric que pareciam ecoar nesta terra. Você está satisfeito com a forma como eu lidei com isso? Lelin virou-se para olhar para Krupp. Sim, muito satisfeito. Não importa o que o patriarca faça, você é o mais correto. Com os olhos de Lelin sobre ele, Krupp endureceu em seu nervosismo. Ao pensar no que seu ancestral havia feito, Krupp não pôde deixar de suar frio. Este era alguém que já sabia da escuridão que estava no mundo dos magos. Usando um método para extinguir a linhagem de uma pessoa e nem mesmo desabafar seus amigos ou acólitos,
Krupp secou secretamente a transpiração. Patriarca não é santo. Tendo tomado conta de Auric, Leilin olhou para o horizonte e fez um sinal para Krupp. Vamos. Alguns vermes virão e nos perturbarão se não sairmos rapidamente. Mas antes de entrarem na carruagem, um pensamento passou pela cabeça de Leilin. Ele olhou para Dali. É minha culpa que ela tenha se envolvido. Desde que ela veio comigo, eu deveria pelo menos trazê-la para a próxima cidade. Leilin apontou para Dali, mas o mago fêmea ficou em estado de completo choque. O rugido do cavalo esquelético ardia em chamas negras, parecia um demônio de um pesadelo, seus cascos deixavam marcas flamejantes. A grande carruagem correu pela estrada como um redemoinho negro. Krupp sentou-se dentro com alguma reserva, ocasionalmente dando uma olhada nas botas de couro preto de Leilin. Dali ainda estava congelada, escondida no canto e tremendo com os braços em volta de si mesma. Os recentes acontecimentos deram um grande golpe a este mago feminino. Na realidade, se não fosse por Leilin intencionalmente protegê-la, ela e Krupp não poderiam viver além do momento em que a Aurica explodiu. No entanto, ela não acreditava que sua sobrevivência fosse algum golpe de sorte. A queda de um mago de 3 graus e a maldição que o acompanhava tornaram fácil para ela imaginar que tipo de caos iria surgir na costa sul. E como testemunha, ela estava em uma situação ruim. Embora os magos da luz reverenciassem a ordem, eles foram os primeiros na fila a pisotear suas próprias regras em prol dos benefícios. Dali fechou os olhos e já podia imaginar um grande número de magos do alto escalão abrindo seu crânio e extraindo partes de seu cérebro. Embora os magos negros fossem mais famosos por isso, Dali sabia muito bem que muitos magos leves não eram inferiores com a habilidade de extrair memórias. Eles provavelmente poderiam clonar todos os seus pensamentos de sua infância sem nenhum erro. Quanto ao que aconteceria com ela, isso era algo que nenhum magi jamais se importaria. Sacrificar-se para o quadro geral e para todos os magos de luz era algo que ela deveria se sentir honrada em fazer. Eles esperariam que ela se servisse voluntariamente. Dali só percebeu o quão impotente ela estava sob uma imensa pressão. Embora ela sempre tivesse sido orgulhosa da ordem e da glória dos magos da luz, tudo o que desejava agora era a destruição deles. Em questões de vida e morte, tudo poderia ser renunciado. Mas enquanto esse senhor estiver por perto, Dali olhou para cima e viu figura que lhe causara imenso medo. Aquele olhar severo que saiu de trás da máscara pareceu perfurar seu corpo, sufocando-a. Ela rapidamente abaixou a cabeça respeitosamente, sua respiração tornando-se áspera, começando com a queda de Auric. O retorno do meu senhor trará grandes mudanças na costa sul. Leilin sabia no que essa magusa estava pensando imediatamente, mas ele não podia se incomodar com isso. Para ele, ela era apenas uma estranha que ele pegou em algum lugar e se envolveu nisso por causa de uma coincidência. Mesmo que ele não estivesse com ela, tendo assumido a tarefa de reunir a grama das estrelas, ela teria ido para a cidade de Ebola de qualquer maneira. Sem sua proteção, ela provavelmente estaria em condições ainda piores agora. Assim, ele acreditava que ela lhe devia um favor. Esse último pensamento foi porque eles viajaram juntos e ficaram um pouco mais familiarizados um com o outro. Alcançar um ponto de descanso e depois jogá-la fora era uma alternativa muito simples, porém, com base na expressão de Krupp, essa poderia ser uma variável que mudaria as coisas. Leilin riu desse pensamento. Leilin falou de repente. Krupp, me dê o Falenstar pendente em volta do seu pescoço. Oh, claro, patriarca. Krupp deferencialmente pegou o pingente e passou para Leilin com as duas mãos. A luz brilhou das pedras quebradas na superfície da cruz vermelha escura. O leve peso em suas mãos deixou Leilin nostálgico. O vovô Damien me deu, eu e ele até me disse. Krupp observou Leilin, hesitante. Leilin assentiu em reconhecimento. Sim, este é um artefato mágico que eu criei. Damien estava sob minhas ordens para proteger a família Falier nas ilhas Chernobyl. Ele observou a criação em suas mãos. Com a sua visão atual, ele naturalmente notou os defeitos em sua habilidade original, e a imaturidade quando ele fez isso. Embora os materiais deste pingente de estrela caída não sejam tão bons assim, não é como se não houvesse espaço para melhorias. A luz carmesim envolveu a cruz em conjunto com as palavras de Leilin, fazendo com que flutuasse no ar e emitisse ondas de energia poderosas que chocaram Krupp e Dali. Isto é. Dali parecia atordoada. Ele está trabalhando sem ferramentas. Somente grão-mestre alquimistas da lenda podem fazer algo assim. O brilho vermelho se expandiu incessantemente,
formando gradualmente um belo narciso em chamas que floresceu lentamente dentro da carruagem. Quando a última pétala murchava, o pingente suspenso no ar agora parecia diferente. Era mais delgado antes, sua superfície vermelha escura mais pura. Muitas linhas pretas finas estavam nele, fazendo parecer a parte de trás de uma Python. Eu refundi o artefato e adicionei algumas funções. Além disso, restringi seu uso àqueles com a linhagem de Falier, disse Leilin levemente, e então Falenstar pendante caiu nas mãos de Krupp. Ele refundiu um artefato mágico tão rapidamente o atualizou para se tornar um artefato mágico de alto nível. Ainda se escondendo no canto, os olhos de Dali agora estavam brilhando. Apenas 2 ou 3 magos eram qualificados para possuir coisas como artefatos mágicos de alto grau na costa sul. Para magos de baixa patente como ela, apenas dar uma olhada em um tesouro dessa série era como um sonho se tornando realidade. A pessoa que estava do outro lado dela, no entanto, refinou uma sem tanto como uma mudança de expressão, e a doou como se não fosse nada. Talvez minhas esperanças para o futuro dependam dessa pessoa. Dali se decidiu, com fortes chamas explodindo em seu coração. Muito obrigado, patriarca. Krupp pegou o pingente, agradavelmente surpreso. Este artefato mágico sempre foi muito útil, e foi uma surpresa inesperada para ele ser atualizado para se tornar um de alta classificação. No entanto, depois que sua força espiritual entrou em contato com o pingente, seus olhos se tornaram redondos como pires. Era como se ele tivesse sido atingido por um raio. O que? Tem alguma coisa? Leilin achou esse descendente bastante engraçado. Magia, um equipamento mágico. Te falei, Star Pendante. Krupp falou sobre o grau do item. Patriarca, você atualizou para equipamentos mágicos. Já era uma grande surpresa para o Falenstar Pendante ser atualizado para um artefato mágico de alto grau, mas o fato de ter se tornado lendário equipamento mágico era chocante. Este foi um equipamento mágico. Era de um nível ainda maior do que os artefatos mágicos, e os magos normais não eram qualificados para tê-los. Estes foram os triunfos das maiores organizações. No entanto, este seu ancestral casualmente conseguiu refinar um artefato mágico de nível médio em um só. Krupp ficou sem fala. Capítulo 677. Nanômetros. Por causa dos materiais usados. Para fazer o Falenstar Pendante, ele pode, na melhor das hipóteses, se tornar apenas um equipamento mágico de baixa qualidade. Embora Leilin tenha achado isso uma pena, Krupp ficou tão animado que estava prestes a espumar pela boca. Por outro lado, Dahlia ficou ainda mais emotivo. Vendo que o Falenstar Pendante realmente tinha sido atualizado para se tornar uma peça de equipamento de magia de baixo grau, ela foi congelada a princípio antes de atacar os pés de Leilin. Reverendo Lord Valier, por favor, me aceite como seu discípulo. Não, como eu poderia me qualificar para ser o discípulo de um grande magus? Por favor, me dê alguma chance, independentemente do que seja. Seja como empregada ou até porquinha da Índia, apenas me dê uma chance de aprender com você. Você está falando sério? Leilin observou essa fêmea magus. Com ela sua sede e busca de conhecimento. Ela era muito parecida com como ele tinha sido naquela época. Krupp tinha uma expressão rígida. Não era muito para um mago tornar-se um discípulo, mas tornar-se servo ou cobaia tornaria efetivamente dispensável um mago sombrio. Essa mulher magus parecia não se importar com nada em sua vida. Pelo contrário, ela estava desistindo de sua vida pela busca da verdade. Meu senhor. Krupp ficou boquiaberto, mas não conseguiu falar. Ele era apenas sobrinho de Leilin. Não havia nada além daquele relacionamento que os unia. Antes de ter certeza do lugar que ocupava no coração de Leilin, falar assim parecia um tanto arriscado. Eu não tenho planos para ensinar ninguém agora, e eu não tenho falta de empregados também. Leilin falou indiferentemente, fazendo com que os olhos de Dahlia escurecessem. Mas as próximas palavras de Leilin a trouxeram das profundezas do inferno para o céu. Mas eu lhe dou permissão para observar e imitar-me por um período de tempo. O quanto você aprende dependerá de você. Muito obrigado, meu senhor, ela respondeu, lágrimas nos olhos. No entanto, Leilin ainda tinha que terminar de falar. O que você pode me oferecer, que é de igual valor? Meu tudo. O tom de Dahlia era firme. Boa. Promete. Jura pela tua alma pela tua honra, que daqui para fora o teu poder, o teu corpo,
A tua alma e tudo pertencerão ao chefe da família Farlier na costa sul, Krupp Farlier. Leilin parecia sem entusiasmo, mas os olhos de Krupp se arregalaram. O que? Eu? Dahlia deu uma olhada em Krupp que estava ao lado dela, e imediatamente fez um voto com sua alma. Eu juro. Com Leilin como testemunha, ela assombraria por toda a sua vida, a menos que um mago que compreendesse as leis a ajudasse. É claro que as chances de que uma existência igual ou superior a 7 ajudaria Dahlia eram praticamente nulas. Patriarca. Por quê? Krupp observou Dahlia, parecendo intrigado. Como descendente de nossa família Farlier, você deve ajudar nossa família a continuar a linhagem. Leilin riu. Dahlia é uma ótima escolha. Ela é talentosa Você viu sua força de vontade e boas qualidades para si mesma. Astuto como era, Leilin havia notado a ligeira queda de Krupp por Dahlia. Isso não significava nada para ele, mas como ele era o verdadeiro descendente da família Farlier, ele dava mais importância ao Krupp espalhando seu sangue do que sua vingança. Tendo feito isso, ele agora sentia que tinha feito o suficiente para compensar tudo o que devia à família. Ouvindo Leilin dizer algo sem vergonha ao ar livre, um traço de rubor penetrou nos rostos de Krupp e Dahlia, magos como eram. Tosse. Meu senhor, para onde estamos indo agora? Krupp dirigiu a conversa em outro lugar. Ele estava correndo por sua vida desde o nascimento, e experiências como essa eram raras. A única razão pela qual ele sentiu algo por Dahlia era que ela era agradável aos olhos. Vamos para o Abyssal Bone Swamp. Eu quero ver como a academia está indo, e há também algumas pessoas que eu quero descobrir. Leilin sorriu, mudando o assunto. Também parece que eu preciso mostrar alguma força, mostrar que a família Farlier tem um apoio sólido. Vai ser muito problemático se continuarmos sendo assediados assim. Incomodado? Krupp ficou desconcertado, mas sua expressão mudou rapidamente. Uma voz envelhecida foi transmitida a eles. Senhor Leilin, poderíamos incomodá-lo a sair da carruagem. Vamos sair, temos convidados. Leilin sorriu, sacudindo suas vestes quando ficou de pé. Krupp e Dahlia trocaram um olhar e se alinharam atrás dele, aparentemente com boa química vendo como eles ocupavam sua esquerda e direita. O cavalo de pesadelo grunhiu em insatisfação e a carruagem parou. Saindo da carruagem, Leilin avistou alguns magos idosos. Na frente havia um homem de testa branca com camadas de rugas no rosto coberto de manchas. Ele parecia prestes a morrer a qualquer momento, vestindo um simples manto cinza que contrastava com a deslumbrante equipe de ouro na mão. Ele parecia ser orador. Ao lado dela estava uma velha, vestindo a roupa da aristocracia, o cabelo que tinha pérolas e pedras incrustadas dentro dela amarradas em um coque. Os dois estavam em cima de uma grande figueira que bloqueava o caminho de Leilin. Um grande rosto emergiu do tronco. Esta figueira era na verdade um mago, e sua força vital era a mais forte entre os 3 magos. Os 3 imediatamente ficaram de guarda quando viram Leilin saindo. O que continha a equipe foi o primeiro a falar, Leilin Farlier. Esse sou eu? O corpo de Leilin subiu e ele ficou em pé em cima da carruagem. Enquanto a falta de uma aura vinda de seu corpo não dava motivo para isso, os magos opostos a ele sentiram uma grande sensação de perigo. Eu sou Santo Nonov Ciel Andreu, você pode me chamar de Nonov. Ao meu lado está a Senhora Majore, e esta árvore gigante é o Senhor Kefa. As auras dos magos da fase cristal tornaram-se evidentes quando o velho mago apresentou seu grupo. Todos os 3 eram da categoria 3 magos cuja força espiritual se cristalizara. Leilin também podia sentir ondulações dispersas de alguns tesouros de linhagem e outros itens mágicos únicos, e havia até mesmo um artefato mágico de alto grau neles. Era evidente que eles haviam trazido tudo o que tinham. Você deve ser os líderes dos magos da luz. Leilin assentiu. Sim, disse Nonov, forçando um sorriso. Mesmo face a face, ele não conseguia sentir a aura de Leilin. Era como se sua vizinhança imediata fosse um mar sem limites, afogando quaisquer sondas e não deixando vestígios para trás. É sobre a questão com Auric? Leilin perguntou casualmente. Ele poderia eliminar formigas como estas de uma só vez, mas, para o bem da família Farlier, era prudente deixá-las vivas para espalhar a notícia do terror que lhe causou. O assunto com Auric era uma disputa pessoal entre você e ele. Embora os métodos do meu senhor estejam um pouco ao mar, eles não são inaceitáveis. Percebendo que Leilin não deveria ser enganado, Nonov imediatamente mudou seus planos. Sua concessão parecia bastante patética para Leilin.
Se ele fosse considerado fraco, esses magos não teriam se incomodado com tais palavras e, em vez disso, apenas o matariam. Eles cortariam a pessoa que mancharia a reputação dos magos da luz em 1.000.000 de pedaços. No entanto, percebendo que Lei Lin não seria empurrado, Nonô desistiu de sua inimizade em nome de Auric. Afinal, era irracional provocar um poderoso mago em nome de uma pessoa morta, o que mais alguém cuja família, organização e subordinados haviam desaparecido. Foi tudo pela grande figura. O sacrifício casual de Auric até deixou Lei Lin querendo zombar em resposta. Esse tipo de coisa era exatamente porque ele estava empenhado em se tornar mais forte, em vez de depender de organizações. No entanto, Lord Auric ainda era um colega nosso. O Sr. Lei Lin não deveria fazer algo sobre isso. Nonô finalmente chegou ao ponto. O que algo? Lei Lin observou o velho de brincadeira. O Sr. Lei Lin já foi professor do Four Seasons Gardens, o que significa que você já foi um mago ligeiro. Como um mago leve, é nossa obrigação lutar contra o mal. Nonô parecia estar soltando palavras corretas. A fonte de todo o mal na costa sul, o antigo demônio em que a seita matadora de espíritos acredita, o Gargamel está vivo. Lord Lei Lin está disposto a nos ajudar a destruir a seita. Tenho certeza de que uma vez que você contribuir o suficiente, o Four Seasons Garden estará muito disposto a recebê-lo de volta. Eles não podem me bater, então agora eles estão tentando me assimilar à causa deles. Lei Lin riu por dentro, mas Nonô já havia começado a declarar suas condições. Se Lei Lin atacasse a seita matadora de espíritos e até matasse o Gargamel, eles o compensariam admitindo mais uma vez no Jardim Four Seasons, até mesmo permitindo-lhe controle total sobre ele. Foi de fato uma oferta atraente. Se Lei Lin fosse um magus de nível 3, ele teria colocado alguma consideração nisso. No entanto, não havia necessidade de fingir cortesia com sua força atual. Eu rejeito sua proposta. Ele exclamou sem cerimônia. Embora o Gargamel tivesse entrado há muito tempo na lista de seres que ele tinha que matar, ele odiava ser ameaçado de fazer qualquer coisa. O quê? Uma resposta tão brusca colocou o velho em estado de choque, e sua expressão diminuiu. Deveria haver alguma inimizade entre meu Lord e o Gargamel, não? Isso não. Seria o melhor dos dois mundos. Ou você está pensando em tomar o lado dos malvados magos negros? Capítulo 678. Facilidade e partida. Facilidade e partida. Você aprendeu sobre isso também. Parece que você me conhece muito bem. Lei Lin balançou a cabeça. Mas você sabia que a coisa que eu mais odeio é ser coagida? Sua expressão instantaneamente escureceu. Além disso, é melhor lidar com os magos negros do que com você. Enquanto eu mostrar força suficiente para chocá-los, eles se tornam ainda mais obedientes que os cães, e não recorrerão a ações sorrateiras nas sombras. Parece que Lei Lin é muito preconceituoso contra nós magos da luz. Que pena. Nonô falou devagar, o cetro de ouro em sua mão emitia raios de luz ainda mais deslumbrantes. Você terminou com todo esse absurdo. Como eu disse anteriormente, devemos apenas eliminá-lo. Ele começou como um magus das trevas. Marjorie, que estava ao lado de Nonô, começou a falar com uma voz penetrante. Sou. A gigantesca árvore magus debaixo deles não falava, mas grandes quantidades de raízes se espalhavam para envolver a região circundante. Ela formou uma grade de raízes na área, aumentando sua vitalidade e combinando sua vida com plantas. Que patético. Lei Lin sacudiu a cabeça, vendo através da árvore com um leve olhar. Enquanto ele não disse mais do que isso, o olhar de pena em seus olhos jogou a árvore em uma raiva violenta. Luz verde sem limites espalhados pela área. Era como se tivesse formado um cristal translúcido no ar, selando o ar em torno de Lei Lin. Como discutimos antes, Keifa estará encarregado de contê-lo enquanto você amplifica nosso poder. Eu aceito a acusação. Como ele disse, Nonô assumiu a liderança, o cetro de ouro em suas mãos aumentando abruptamente de tamanho para se tornar uma lança sagrada de ouro. Entendido. Marjorie respondeu rapidamente atrás dele. Todos os tipos de runas complicadas e misteriosas surgiram de seu corpo, desaparecendo na árvore gigante e no corpo de Nonô. Com esse apoio, mais de suas forças espirituais se cristalizaram, aproximando-se do limite. Mesmo depois da amplificação, eles ainda estão perto do limite da classificação 3. Lei Lin suspirou, a decepção evidente em seus olhos enquanto lhe acenava com o braço. Rumble.
Chamas negras começaram a cercar a carruagem de cavalos em defesa. Espere aqui, não saia e me bloqueie. Numerosos tentáculos que tinham vindo para sondar a área chiavam, instantaneamente queimados em cinzas pelas chamas negras. Isso fez com que a grande figueira soltasse um grito miserável. As chamas negras pareciam estar prestes a queimar até as raízes, e a árvore não tinha escolha senão cortar as afetadas, cortando sua conexão com elas. A seiva de jade verde escoou das feridas em grandes quantidades. Agora, o rosto humano no tronco soltou rugidos que ninguém conseguia entender. Por outro lado, os rostos de Nonov e Marjorie mudaram. Essas chamas queimam a alma. Lord Leilin parece ter obtido uma herança incrível em seu tempo. Luz dourada foi produzida a partir da lança, cobrindo o corpo de Nonov como se fosse algum tipo de armadura dourada. Você acha que eu estou confiando em alguma herança? Você acha que é isso que me dá a força? Respondeu Leilin, desaprovando. A lança do céu, faça um julgamento pela luz e pela justiça. O corpo de Nonov pareceu explodir em chamas douradas. Ele atirou a lança em suas mãos ao longe, e parecia que um meteoro de ouro foi lançado. A lança alcançou Leilin em um piscar de olhos. Os negros até mesmo riscavam perto da ponta da lança, finas rachaduras espaciais sendo formadas. Eu devo dizer, você é muito bom para um rank 3 magus. Leilin estendeu a mão enquanto bocejava. Na frente daquela mão pálida, seja nas chamas douradas ou nas rachaduras espaciais, tudo foi destruído. A ponta terrivelmente afiada da lança sagrada de ouro não podia fazer mal à sua pele quando ele agarrou. É melhor não mostrar essas coisas e se humilhar. Como se em resposta a todos os insultos dos 3 reis magos, Leilin exercia um pouco de força com as 2 mãos. A lança de ouro se partiu no centro, o guincho deixado para trás soando miserável. A areia dourada caiu de onde ela havia se partido, fazendo com que o corpo principal desmoronasse rapidamente. Não, como isso é possível? Nonov deu vários passos para trás, o sangue escorrendo dos cantos de sua boca devido ao retrocesso de ter sua lança sagrada destruída. 2 mechas de vermelho caíram de seus olhos. Este é um tesouro que foi passado em nossa academia. Até o posto de pico 3, os magos não deveriam conseguir mover isso. Vamos lá. Ele é ainda mais aterrorizante que Gargamel. Marjorie puxou a Nonov e a figueira de Beth abaixo deles abruptamente arrancou suas raízes fugiu como um gigante, cada passo permitindo que ele cubra centenas de metros. Ativar a formação de interferência que planejamos para o Gargamel. Nonov parecia ter se recuperado, mas seus olhos ainda seguravam um traço de choque. Ele tirou um lenço branco para cobrir o sangue do canto da boca, enquanto dava seu comando. A terra rugiu quando 4 pilares de luz, vermelho e amarelo, azul e verde, surgiram em torno de Leilin. Fumaça e luz multicor apareceram no ar, formando uma tremenda formação mágica com runas serpenteando em torno de sua superfície. Nonov, o inimigo é muito mais forte do que esperávamos. O celo de pedra de 4 pilares não deve ser capaz de segurá-lo por muito tempo. Precisamos usar nosso tesouro final, exclamou Marjorie solenemente. Rugido. A árvore de Banyan, magos debaixo deles trovejou, emitindo ondulações espirituais de aprovação. Nesse caso, a expressão de Nonov sofreu várias mudanças antes de finalmente cerrar os dentes e enfiar as mãos nas vestes. Rumble. De repente, sons altos soaram da formação do celo, causando arrepios ao longo dos espinhos dos 3 magos. Era como se algum animal poderoso e feroz tivesse sido libertado ali, explodindo com força suficiente para abri-lo. Solavancos apareceram na barreira, e as runas em cima se quebraram como vidro. Como isso é possível? Esse é o nosso cela de pedra de 4 pilares. Até o Gargamel ficou preso dentro dele por alguns minutos. Há quanto tempo? Marjorie soltou um grito estridente. Prepare-se para fortalecer o celo. Use o Aquatic Devilson e me ajude a ganhar tempo, rápido. Nonov parecia excepcionalmente sinistro. Mas esse é o último truque secreto que temos. Há apenas o suficiente da Aquatic Devilson para ser usada uma vez. Marjorie obviamente hesitou. Sua força é a maior catástrofe para nós. Eu até suspeito. Rápido. Nonov o sangue. Marjorie simplesmente hesitou por um momento e imediatamente ficou taciturna, jogando algas secas na formação. Emissário dormindo profundamente dentro do mar, por favor, atenda meu chamado. Com seus cantos, a pequena alga marinha seca abruptamente inchou no ar,
como se tivesse absorvido uma grande quantidade de umidade. Até mesmo sua superfície ficou molhada. Grandes quantidades de umidade se acumularam dentro dela e formaram uma bola verde escura de plantas, com todos os tipos de algas marinhas sobre ela. A bola da planta deslocou-se acima da formação do feitiço de vedação antes de explodir de repente, fios de algas negras formando uma teia que cobria a área. Tudo bem. Mesmo que seja um pico de classificação 3, o Aquatic Devilson ainda pode alcançar. A alegria nos olhos de Nono durou apenas um tempo. Seus olhos quase saltaram de suas órbitas e ela perdeu todo o seu comportamento anterior. Como isso é possível? Ele podia ver uma lacuna no meio da formação, seja o selo de pedra de 4 pilares ou os fios de algas marinhas. Um mago vestindo vestes acadêmicas douradas escuras e uma máscara misteriosa no rosto saíram arrogantemente. Imediatamente depois, um buraco negro apareceu em suas mãos, sugando a vedação circundante e as algas aquáticas. Pô! Uma leve explosão soou no ar, e num piscar de olhos, a formação de feitiços e o selo de algas do demônio haviam se transformado em um modelo em miniatura nas mãos de Leilin. Isto está muito além do nível 3. Você é uma manhã. O rosto de Nonovo imediatamente pareceu perder todo o sangue, tornando-se tão pálido que era assustador. No entanto, Leilin não lhe deu a chance de se ajoelhar e pedir perdão, nem fugir. Os jogos sem sabor terminarão agora. Vou devolver isso para você. Ele jogou o modelo na mão levemente na frente. O selo que foi comprimido 1000 vezes retumbou, abruptamente explodindo junto com as algas do diabo. Energia sem forma fustigou todas as direções, sacudindo a própria terra. Luz multicolorida ondulava no ar, a magnificência ocultando um perigo mortal. Estou te avisando agora. Não provoque a família Falier, ou então. Leilin pousou gentilmente acima da carruagem e, sob os olhares reverentes de Krupp e Dali, entrou. O cavalo de pesadelo demoníaco relinchou e galopou descontroladamente, várias vezes mais rápido do que antes. Ele ainda subiu no ar depois de um tempo, transformando-se em um flash de luz que riscou o horizonte. As explosões, aterrorizantes, continuaram por um tempo no lugar que haviam deixado para trás antes de terminarem gradualmente para revelar duas figuras, ambas em um estado lastimável. Kefa, a gigantesca figueira de um mago, já havia desaparecido. Ele usou seu corpo para absorver a maior parte do ataque. Kefa. Majora não estava em muito boa condição, mas o que lhe dera o maior golpe não foram seus ferimentos. Era em vez disso aquela figura aterradora e invencível. Vai ficar tudo bem. Embora seu corpo tenha sido destruído, sua semente ainda está viva. Nono produziu uma semente verde. Capítulo 679. Retorno e mudança. Retorno e mudança. Kefa já se tornou uma planta viva. Enquanto esse trueze ainda existir, ele poderá reviver a qualquer momento. No entanto, levará muito tempo para acumular a quantidade de força vital que ele tinha antes. Nonovo suspirou, fixando os olhos na semente verde. Era do tamanho do punho de um homem crescido, com runas de plantas complicadas. Ela podia sentir vagamente uma força espiritual familiar, vindo da ondulação, como se houvesse uma vida gravemente ferida que tinha adormecido dentro. Ele parece ter nos soltado intencionalmente, restringindo-se no último minuto. Senão, nenhum de nós teria sido capaz de sobreviver. Nono riu ironicamente. O que você acha? Ainda temos nosso tesouro final. Se formos levados ao limite, podemos usá-lo para causar-lhe um dano imenso, disse Majore, com ódio, antes que sua expressão mudasse de repente. O que? O som de um item estilhaçando podia ser ouvido do corpo de Nono. Mais especificamente, era de um compartimento secreto em suas vestes, onde o tesouro final foi mantido. O que está acontecendo? Poderia ser. Um frio subiu em seu coração. Nono, sem expressão, enfiou a mão na direção da área e tirou algumas peças metálicas quebradas. Ainda permaneciam radiações poderosas e complicadas, padrões, intrincados e claramente faziam parte de um equipamento de magia de alto grau. A lâmina da avareza. O que está acontecendo? É um artefato mágico de alta qualidade. Como pode de repente se quebrar? Gritou Majore, sua voz extremamente aguda, dispersando as nuvens no céu. Este artefato mágico de alto grau que era o tesouro final dos magos de luz poderia se recarregar automaticamente. Ele produziu um ataque aterrorizante que poderia destruir o pico de 3 magos. Portanto, foi considerado como o triunfo final dos magos da luz, sendo salvaguardado com firmeza.
Não seria usado a menos que fosse uma situação de vida ou morte. Foi esse mesmo item que havia machucado o Gargamel anteriormente, mas agora. Nonovo olhou para os fragmentos de lâmina em suas mãos e, de repente, sentiu-se como a honra e a glória que a luz dos magos sustentava pareciam estar entrando em colapso magnificamente. Ser capaz de ultrapassar minhas defesas e até mesmo destruir a espada da avareza sem meu conhecimento, reduzindo as ondas de energia ao limite para que a explosão não machucaria ninguém. Essa força. Nonovo sentiu como se todos os ossos em seu corpo foi extraído quando ele desabou no chão. Ele respirou fundo e então adivinhou, ele deve ser mais forte que o pico da classificação 3, tendo atingido o reino insondável da Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. 1 grau 4 magos. A velha gritou, que tipo de piada é essa? Um mago desse posto em nossa costa sul. Um mago desse posto. Ela continuou repetindo as palavras, sua voz ficando mais suave. Ela estava começando a acreditar nessa conjectura. Talvez apenas os magos em acima do reino da Estrela da Manhã pudessem sair de seu ataque com tanta facilidade, deixando-os impotentes e em desespero. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo, ela fez uma pergunta muito prática. O que devemos fazer em seguida? Que tipo de atitude devemos usar para enfrentar isso? Senhor? Eu não sei, Nono riu ironicamente, mas o que eu sei é que toda situação na Costa Sul vai experimentar uma mudança tumultuosa em breve. Seja o que for, sabemos de uma coisa, nunca provoque a família Farlier. No final, a expressão de Nonovo se tornou incomparavelmente sombria. Chamas atravessaram o céu. Krupp ficou instantaneamente apavorado com a velocidade deles quando abriu a porta da carruagem. Se nós tivéssemos nos apressado a esta velocidade antes, aqueles magos de luz nem sequer teriam tido tempo para reagir, certo? Por quê? Porque eu deliberadamente diminui a velocidade e deixei que eles nos perseguissem. Leyline reclinou-se no sofá da carruagem, os olhos Gus estreitados ligeiramente. Sua expressão estava escondida pela meia máscara. Talvez Lord Leyline queria mostrar sua força para eles. Isso pode ser visto de como Lord Leyline os deixou no final. Darlia gaguejou enquanto agarrava a saia. Você disse isso bem. Leyline assentiu em louvor. Darlia era uma garota inteligente e seu talento e qualidades eram bons. Além disso, com as limitações de seu voto de alma, ela nunca poderia ir contra a vontade da família Farlier e, em vez disso, tornar-se valiosa companheira de Krupp. Esses magos obviamente não são nada para Lord Leyline, mas meu senhor está fazendo planos para nós. Meu senhor está tomando precauções para que, uma vez que ele parta, elas fiquem apavoradas demais para nos causar problemas, adivinhou Darlie. Patriarca, você está indo embora. Krupp empalideceu de medo. A Costa Sul é muito pequena. Este lugar é muito estéril para mim e não há nada que valha a minha atenção aqui. Se não fosse a família Farlier estando aqui, bem como algumas dívidas que eu tinha que pagar, não teria retornado. Krupp ficou desapontado quando Leyline assentiu. Vou deixar a tarefa de restaurar a família Farlier para você. A reputação que deixarei para trás não conta muito, o que você realmente precisa confiar é sua própria força. Eu vou ensinar você e Darlie bem neste período de tempo. Ponto. A notícia do reaparecimento de Leyline não chocou a maioria dos magos de baixa patente na Costa Sul. O que os fez suspirar de tristeza foi a mudança na liderança de Teljos e Citi, bem como a estranha morte do posto 3 Magus Auric junto com seus amigos, discípulos e família. Os acólitos e os magos de grau 1 estavam muito longe dos escalões superiores, e as notícias que se espalhavam para eles eram limitados. Por isso, eles acreditavam que Auric havia sido atingido por alguma maldição desconhecida. Sofrer uma maldição devido a algum acidente de laboratório ou convocação equivocada era comum no mundo dos magos, mesmo aqueles que terminavam a linhagem de alguém. Foi só que o escopo da maldição desta vez foi muito mais aterrorizante. Embora as suas suposições fossem muito próximas da realidade, nunca esperavam que aquele que causara a queda de Auric fosse o mago procurado, o rei tóxico Leyline, o nome que era apenas um símbolo em seus livros de história. No entanto, não importava qual organização eles pertenciam, os magos mais graduados ficaram abalados. Essa tendência não parece desaparecer, mas se tornou cada vez mais intensa. A queda de Auric e suas famílias foi como uma pedra gigante sendo jogada em um lago, resultando em imensas ondulações na Costa Sul. Como um rank 3 magus,
Auric foi provavelmente um dos 5 melhores da Aliança de Luz. No entanto, ele foi morto assim. Até mesmo sua família e discípulos não tinham sido libertados. Um poder tão implacável causou terror nos corações dos 2 magos e das trevas. O que eles não esperavam era que a morte de Auric fosse meramente um prólogo. O fato de que os superiores entre os magos leves tinham cercado o assassino e lutado contra ele foi originalmente escondido, mas eventualmente vazou. Os magos que ouviram falar da situação real mergulharam num misterioso silêncio. A notícia foi chocante demais, ao ponto de acreditarem que era falsa. 3 magos da fase de cristal tinham sido gravemente feridos e perderam o cajado dourado, algas aquáticas do diabo incontáveis. Outros tesouros. Até mesmo a espada da avareza foi reduzida a pedaços. Uma batalha tão aterrorizante poderia confundir os magos de alto escalão da Costa Sul. Enquanto isso, as notícias das realizações de Lei Lin se espalharam como fogo, e muitos historiadores de Magus folhearam volumes volumosos na esperança de encontrar todos os vestígios dele nos registros históricos. A ordem mais importante agora não era provocar Lei Lin ou a família Farlier. Não foi apenas a luz dos magos, até mesmo os magos negros impuseram essa regra. Em tal situação, uma carruagem que estava sendo puxada por um cavalo de esqueleto flamejante entrava lentamente nas fronteiras do Abyssal Bone Swamp. Cal. Cal. Alguns corvos de olhos vermelhos voaram no céu, fazendo com que a nostalgia surgisse nos olhos de Lei Lin. Tendo moderado sua aura, ele parecia um humano normal. A única coisa que mostrou que ele não era normal era a aura de nobreza que ele inadvertidamente vazou. O Abyssal Bone Swamp pertencia à Abyssal Bone Forest Academy, que era o destino de Lei Lin. Como o lugar que o guiara para as fileiras dos magos, Lei Lin ainda sentia algo pela sua alma mater. Como o lugar que o guiara para as fileiras dos magos, Lei Lin ainda sentia algo pela sua alma mater. Além disso, Croft, Biki, Neela, Jaiden, Dorothy, Nissa. Lei Lin anunciou os nomes lentamente, embora muitos deles provavelmente tenham desaparecido. Eu ainda quero dar uma olhada. Tumbas enormes apareceram diante dele depois que ele atravessou a floresta escura. Várias enormes estátuas de pedra de gorilas alinhadas nas laterais da mais alta tumba do centro ganharam vida e gritaram invaders. Alarmes estridentes começaram a tocar, e crânios humanos brancos emergiram da terra um por um. Eles foram seguidos por torsos e depois pelo resto de seus corpos esqueléticos. Os esqueletos emitiram uma densa aura de morte enquanto pegavam armas de metal apodrecidas antes de cercar lentamente Lei Lin e seu grupo. Uns poucos cães de cabeça dupla rosnaram grosseiramente, com o pulso fluindo profusamente dos espaços entre os dentes enquanto circulavam ao redor deles. Lunáticos que ousam ofender a dignidade da Abyssal Bone Forest Academy, você aprenderá o que significa pagar um preço em sangue. O maior gorila de pedra rosnou. E as tropas mortas-vivas começaram a atacar. Espere, uma voz imponente soou, acompanhada por grandes quantidades de chamas verdes. Muitas figuras humanas emergiram do subsolo, todas com ondulações de energia de pelo menos 1 grau. Diretor. As bestas mágicas se curvaram em direção aos recém-chegados, mas o que mais surpreendeu Lei Lin foi que ficar na frente de muitos professores era um mago feminino. Não foi o diretor da Abyssal Bone Forest, Academy Silei. Então é outra pessoa agora. O espanto brilhou nos olhos de Lei Lin enquanto ele curiosamente observava a pessoa na frente dele. Capítulo 680, Osso Abissal e Pessoas. Osso Abissal e Pessoas. O diretor da Abyssal Bone Forest Academy, em pé na frente de seus muitos professores, era um mago feminino. Isso superou todas as expectativas de Lei Lin. Além disso, Lei Lin sentiu que seu rosto era familiar. Lei Lin não pôde deixar de começar a inspecionar suas feições de perto. Ela tinha longos cabelos loiros ondulados e um rosto de boneca. Seus olhos de estrelas, pequena estatura com um pouco de gordura de bebê no rosto, fazendo a mulher cuja pele era tão pálida quanto a neve parecer adorável e adorável. A força espiritual materializada no pico do nível 2 estava sendo emitida claramente de seu corpo. Essas ondulações de energia são diferentes das dos magos comuns. Ela deve ser de um ramo antigo. Ela teve a sorte de obter alguma herança antiga. Lord Lei Lin. A magus fêmea à sua frente fez uma reverência, sua voz agradável soando como um oriole de soneca negra. Bem-vinda de volta. A floresta abissal dos ossos será para sempre a sua casa. Ela estava obviamente mostrando sua boa vontade,
E sua voz imediatamente fez com que Leilin lembrasse da fogueira no acampamento de acólitos. Ele se lembrava dela como uma pessoa, mas sua aparência mudara drasticamente, deixando de se lembrar de seu rosto original. Você é Nyssa? Leilin falou devagar. Esta magus feminina foi a que havia sido enganada por seu mentor. Aquele que se transformou em uma aberração repugnante devido a um experimento fracassado. Ao contrário de seu antigo apelido de porco, o Nyssa agora era a personificação da beleza. O sou eu? Obrigado por todo o seu apoio e encorajamento no passado. O peito de Nyssa saltou para cima e para baixo. Ela evidentemente tinha muitas coisas para dizer. Imediatamente depois disso, ela correu os olhos pelos arredores. Lord Leilin não é um inimigo. Você pode voltar. Entendido. Os orangotangos de pedra saudaram respeitosamente e trouxeram as tropas esqueléticas de volta aos seus lugares originais. Todos, deixe-me apresentar-lhe. Este é Leilin Fallier, o eterno orgulho da nossa Abyssal Bone Forest Academy. Vamos recebê-lo calorosamente. Nyssa falou com a postura de um líder para os professores atrás dela. Ela era completamente diferente da garota frágil e fraca do passado. Ele é aquele Leilin, o rei soberano tóxico. Não, eu ouvi isso. Suas ações anteriores renderam a Leilin uma reputação incomparável na Abyssal Bone Forest Academy. As pessoas rapidamente começaram a sussurrar quando seu nome foi anunciado. Alguns deles que estavam em alta posição receberam algumas informações que os levaram a se humilharem ainda mais diante dele. A tagarelice parou com apenas uma onda da mão de Nyssa. Essa ação simples mostrou sua autoridade. Ela lançou um sorriso doce para Leilin e pareceu iluminar todo o cemitério. Eu sei que há muita coisa que você quer saber. Eu tenho muito a dizer, então é melhor continuarmos na minha sala de estar abaixo. Leilin assentiu. Depois disso, ele entrou na construção subterrânea que era a Abyssal Bone Forest Academy escoltada pelos muitos magos. A superfície da Abyssal Bone Forest Academy era um cemitério, mas tinha uma enorme estrutura subterrânea que podia acomodar milhares de magos e aqueles que faziam trabalhos estranhos lá dentro. Era como uma colmeia complicada, mas precisa. Na sala de visitas principal, Leilin colocou o chá preto nas mãos e escutou Nyssa enquanto ela dava conta de tudo o que ocorrera depois de se separarem. Ponto. Então eu adquiri a herança desse sabre com sucesso e me tornei um mago oficial. 2 séculos depois, cheguei ao posto 2 e fui eleito diretor da Abyssal Bone Forest Academy. Nyssa enfiou os longos cabelos atrás da orelha. Tem sido difícil para você, Leilin observou a garota na frente dele. Embora o que ela disse parecesse simples, ele podia imaginar o preço que ela pagara por todas essas mudanças. No entanto, ela não estava disposta a compartilhar mais e ele não iria derramar sal em suas feridas. Não faria bem a ele. No entanto, desde que ela não estava disposta a compartilhar mais, ele não iria derramar sal em sua ferida. Mais importante, isso não seria bom para ele. Eu pensei que precisaria lidar com alguns insetos e lixo na academia, mas parece que há pouco para eu fazer. Leilin riu enquanto falava sem rodeios. 3 famílias de magus conseguiram tudo quando ele estudava na academia, até elegendo seu diretor. Ele lutou com a família Lilitheu, que era um dos 3, e ficou sem outra alternativa senão partir. Embora mais tarde ele tenha causado um grande golpe na família, as circunstâncias não permitiram que ele arrancasse completamente da academia. No entanto, o fato de que Nyssa era diretora e ninguém da família Lilitheu interrompeu sua chegada foi revelador. Eu já desenrolei completamente a família Lilitheu, e os outros 2 também foram afetados. Eles não podem mais interferir em nada com a academia. Venha para pensar sobre isso, tudo isso é graças a você. Se você não tivesse matado um grandioso ancião de nível em que tivesse chance de alcançar o posto 2, as famílias nunca teriam desequilibrado o poder. E foi isso que desencadeou tudo. Nyssa estava toda sorridente enquanto observava Leilin. Embora suas palavras fossem leves, a carnificina por trás delas não precisava ser descrita. Qualquer que seja a situação, a Abyssal Bone Forest Academy era meramente uma organização de pequena escala, com seu magus mais poderoso sendo Seeley, que era apenas um rank mediano 2. No entanto, Nyssa estava no auge da classificação 2, o que facilitou para ele o empurro do seu trono. Desde que a família Lilitheu foi completamente destruída, isso me poupa muitos problemas. Leilin riu. Há algumas outras pessoas que eu quero encontrar o paradeiro de. Ao ouvir isso,
Os olhos de Nissa se obscureceram. Eu posso adivinhar quem você quer perguntar. Nossos companheiros, Gurisha, Todori e até mesmo Jaiden morreram. Só nós dois continuamos desse grupo. Mesmo Jaiden, com sua aptidão de grau 5. Leyland balançou a cabeça, parecendo sombrio. No entanto, ele nunca iria admitir seu conhecimento da razão de sua morte. O mentor de Jaiden, o Ichibone Doroti, desapareceu durante uma expedição em algumas ruínas. A notícia se espalhou de que sua impressão de vida se dissipou, o que significa que há pouca chance de sua sobrevivência. Nissa falou calmamente. Ela não tinha lidado muito com Jaiden ou Doroti, e sua tristeza pela morte não podia ser comparada ao que ela sentiu quando Gurisha e Dodoria morreram. Na realidade, o estudo e a pesquisa da magia estavam cheios de perigos. Para dois acólitos da Costa Sul para sobreviver e até alcançar resultados deslumbrantes, era bastante raro. Que tal meu mentor, Professor Croft? Perguntou Leyland. O professor pioneiro Croft morreu pacificamente de causas naturais há um século. Seu túmulo está logo atrás da academia. Devo levá-lo para lá? Leyland ficou em silêncio imediatamente ao ouvir as palavras de Nissa, e cenas das palestras de Croft surgiram em sua mente. Ele não ficou surpreso que Croft tivesse morrido de velhice, embora ainda estivesse um pouco triste. O professor era apenas um mago de nível 1 e, mesmo que fosse adepto do potionismo, havia um limite para sua vida útil. Leyland não fazia ideia de quanto tempo Croft vivera antes de se tornar seu aluno. Como ele não avançou para o nível 2, era natural que ele morresse de velhice. Tal morte foi realmente muito boa no mundo dos magos, e isso realmente não causou qualquer sofrimento a Leyland. Isso só o fez pensar que o tempo era de fato o maior inimigo da vida. Este evento só fortaleceu sua determinação em buscar a imortalidade. Leyland ficou em silêncio por mais algum tempo antes que sua voz soasse. Muito obrigada, Nissa. Eu pretendo ficar aqui por um período de tempo, e há algumas outras pessoas, cujo paradeiro eu preciso incomodá-lo. Nela, Bekiana, que é do Extreme City. Ela é uma humana que uma vez assumiu minha mansão. Ele anunciou alguns nomes. Tudo bem, eu lembrei de seus nomes. Vou te dar uma resposta dentro de uma semana, Nissa respondeu rapidamente. Muito obrigado. Eu gostaria de ficar sozinha agora. Leyland se reclinou no sofá, agitando os braços como se estivesse cansada. Então eu vou me despedir. Embora Nissa fosse anfitriã, ela parecia obedecer incondicionalmente a Leyland. Ela se curvou um pouco antes de recuar com cautela. Croft Leslie. As letras na lápide negra manchada tinham entorpecido com o passar do tempo, mas Leyland ainda era capaz de ler o nome. Ele estava atualmente entre um grande número de tumbas, numerosas lápides, negras e cruzes de cabeça para baixo cobrindo a área. Isso fez com que o lugar parecesse agorento e frio. O túmulo à sua frente pertencia ao seu ex-mentor, Croft. Mentor. Estou de volta. Disse Leyland, as palavras emergindo após um longo período de silêncio. O vento frio continuava soprando, fazendo as árvores negras sussurrarem. Professor Croft saiu muito pacificamente, e ele não deixou para trás nenhum descendente. Nissa se aproximou. Além disso, eu recebi uma resposta sobre o que você queria que eu desse uma olhada. Diga-me. A voz de Leyland estava calma, mas isso só causou um arrepio percorrendo sua espinha. Era como se ela tivesse encontrado algum inimigo natural. Primeiro é nela. Pode ser confirmado que ela faleceu 129 anos atrás, e sua família foi extinta há 67 anos devido a um vazamento durante um experimento. Aqueles da Extreme City também voltaram a informar, dizendo que Ana morou lá por um período de tempo, e até mesmo desenvolveu a organização para os perímetros de Extreme City. Ela era uma mulher muito capaz e nunca se casou. Mais tarde, ela morreu sozinha de velhice. Sua organização desapareceu depois de sua morte. Quanto ao Becky, Nissa olhou para Leyland. Ela está desaparecida. Desapareceu? Esclareça. Leyland franziu as sobrancelhas. Depois que você a resgatou na família Tiller, ela saiu e viajou sozinha pelo continente, aparentemente para procurar por você. Ninguém sabe onde ela está.